Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom que podemos estar juntos novamente, em sintonia com a espiritualidade da Casa de Francisco de Assis. É um momento de reencontro através do nosso canal de YouTube, aonde nós temos a oportunidade, mais uma vez, de estudarmos a nossa querida doutrina espírita, a nossa doutrina de esclarecimento, de conforto, de luz, de paz, de caridade, sempre à luz do Evangelho de Jesus, nosso guia e modelo, aquele que é o nosso exemplo e que nos ensina sempre o melhor caminho ao encontro do nosso Pai. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a nossa irmã Graça Leite, do Centro Espírita Irmã Rosa, o CEIR, e ela vai nos falar sobre o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e Progredir sempre. Mas antes de passar a palavra à nossa irmã, nós vamos fazer uma página de preparação e a prece inicial de hoje. A página de hoje, ela foi extraída do livro Vinhas de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título dessa página é Hoje, Onde Estivermos. E ela inicia assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro de milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é o dom gratuito de Deus. Emmanuel. Bem, meus irmãos, vamos agora unir nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossos espíritos em uma prece sincera, agradecendo desde já ao Senhor da vida a oportunidade da presente encarnação, a oportunidade que temos de evolução, de aprendizado, ao termos contato com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Pedimos ao nosso Pai, nosso Deus, de infinita sabedoria e bondade, que abençoe os nossos propósitos e que Jesus e a espiritualidade amiga
da casa de Francisco de Assis, faça chegar a cada coração hoje um pouco de ânimo, de conforto, de paz e de força para enfrentar as dificuldades que se afiguram e se apresentam no nosso dia a dia. Com a permissão de Deus, com as bênçãos de Jesus, o amparo e a intuição da espiritualidade superior e amiga, pedimos a permissão para iniciar os trabalhos de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, muita paz. É uma alegria muito grande estar com vocês virtualmente, estudando, tendo a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu lembro que no dia 31 de março de 1869, Allan Kardec, com 65 anos incompletos, ele desencarnou, vítima do rompimento de um aneurisma. Nesta época, ele residia na rua Santene, número 59. E ali também funcionava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Funcionava também a livraria e o escritório da Revista Espírita, que foi fundado no dia 1º de abril de 1858. O crescimento pelo interesse da doutrina espírita era muito grande. As atividades realizadas ali naquele local também eram inúmeras. Decidiu, então, o codificador mudar a livraria e o escritório para a Rua Lille. Assim, ele estava envolvido na mudança, inclusive atendendo a um caixeiro quando caiu no chão, já sem vida. O susto foi imenso. A inauguração da livraria e do escritório estava marcado para o dia 1º de abril. E eram muitos aqueles que estavam se deslocando de outros locais, de outros lugares, com o objetivo de participar da inauguração. Foi assim que a sua esposa, Amélie Baudet, ela inaugura o novo endereço, né, a livraria e o escritório, no dia 1º, e o corpo de Allan Kardec é sepultado no dia 2 de abril. A princípio, o corpo foi sepultado em um cemitério que ficava nas proximidades de Paris, né, na periferia de Paris. Era um local muito triste e era também um local afastado. Desta forma, os amigos de Kardec começaram a pensar em transferir o corpo de Kardec para um outro cemitério que ficava no centro da cidade de Paris, o Père Lachaise. Ali havia muitos monumentos, então eles pensaram na possibilidade também de construir um monumento, não com uma finalidade de criar um local para venerar alguém, mas o objetivo era homenagear o codificador da doutrina espírita, que tanto se dedicou com este trabalho. Pensaram também em construir um monumento. Depois de muita análise, eles decidiram que este monumento
deveria seguir os padrões dos antigos povos celtas. 4 pedras enormes, de cerca de 18 toneladas. E no centro, um pedestral, também de granito, de cerca de 1 metro. E em cima desse pedestral, o busto de Allan Kardec em bronze. Na pedra que fica em cima, na horizontal, vamos ler a seguinte frase que ficou célebre: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. É uma frase muito conhecida no meio espírita e que eu, neste momento, posso afirmar que ela resume todo o pensamento espírita. O monumento foi inaugurado no dia 31 de março de 1870 e lembro que a sua esposa, a Amélie, também o corpo encontra-se também ali ao lado de Allan Kardec. Quando o codificador pensou em publicar o Livro dos Espíritos, no dia 18 de março de 1857, a sua grande preocupação foi oferecer à sociedade uma explicação lógica e científica para a maior interrogação do pensamento filosófico, que é: por que sofremos? Aliado a isto, respostas para o enigma: de onde viemos, quem somos, para onde vamos, a vida depois da vida. Sabemos que somos seres espirituais, na condição, no momento de encarnados em um planeta de provas e expiações. Mas volto a lembrar, somos seres espirituais que temporariamente estamos assumindo a condição de encarnado, que é necessária a nossa evolução moral e espiritual. Então nós podemos indagar. E quando inicia esta condição de encarnado? Para responder, eu lembro a questão 344 do Livro dos Espíritos. Ali nós vamos perceber que os espíritos, eles afirmam que a condição de encarnado se inicia no momento em que o gameta masculino se une com o gameta feminino. O resultado desta união, a ciência chama de zigoto, e que nós podemos entender como a célula ovo. A célula ovo que começa a dividir-se naturalmente, biologicamente. Ela divide-se e toma o rumo do útero materno. Naturalmente, no 6º dia, o embrião vai fundir-se, vai unir-se à parede do útero materno. Ocorre assim a nidação. Na 3ª semana, um coração rudimentar começa a bater. E é interessante que os traços faciais já estão aparentes na 8ª semana. É um processo de desenvolvimento natural. Naturalmente, o embrião transforma-se em feto e, dando seguimento a este desenvolvimento natural, o feto transforma-se em recém-nascido, em criança, no adulto jovem e, após 60 anos, no idoso. A partir daí,
a partir da fase de idoso, os órgãos progressivamente começam a ter dificuldade em funcionar. E, assim, a falência dos órgãos vai formar, vai constituir, vai ter como resultado o óbito. Então, observe que a morte é um processo natural. É um processo que se inicia no momento da concepção, no momento em que o espermatozoide se une com o óvulo. Aí, este processo de desenvolvimento nós podemos entender como um processo natural de envelhecimento. Eu estou querendo provar que a morte é natural. Mas, assim, nós voltamos à pátria espiritual, porque nós somos seres espirituais. Mas quando nós nascemos, nós vamos constituir a nossa vida e o nosso desencarne. A preocupação com o morrer e com a morte foram de muitos estudiosos. Aqui eu lembro o próprio Allan Kardec, posso citar Ernesto Bozano, mas também posso citar a médica Elizabeth Kübler-Ross, entre outros. Na questão 68 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que a morte é o resultado do esgotamento dos órgãos. A morte é natural. Por outro lado, lembro aqui uma obra que recomendo não somente a leitura, mas o estudo, que é A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Bozano, ele nos traz depoimentos daqueles que se encontram no plano espiritual, que vão nos contar, vão nos narrar o seu passamento e as suas condições no plano espiritual. E estes depoimentos, estes comentários, eles são analisados por Ernesto Bozano. Por outro lado, a médica Elizabeth Kübler-Ross, ela nos traz uma definição de morte que a mim parece até poética. Ela diz assim: a morte é o amanhecer. Observem que ela brinca com a vida e com a morte. O sol nasce, brilha, mas à noite o sol se recolhe. Ele cede lugar à lua, o sol morre, mas com uma certeza que no outro dia, novamente, ele vai nascer. Eu aqui também queria fazer um parêntese e lembrar o livro O Céu e o Inferno, que foi publicado no dia 1º de agosto de 1865. Justamente na parte 2ª, no capítulo 2º, onde Allan Kardec também nos apresenta depoimentos daqueles que se encontram no plano espiritual, mas que ele titulou como Espíritos Felizes. Existe um depoimento que para mim é interessante para este momento, o do senhor Sanson. O senhor Sanson, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, um membro atuante, que fica muito doente. O último ano de vida de Sanson foi de muito sofrimento. E ele, então, solicita a Allan Kardec que, quando desencarnasse, ele fosse evocado, porque ele gostaria de continuar contribuindo com a pesquisa. E ele desencarna no dia 21 de abril de 1862. No dia 23 de abril, ele é evocado.
E é interessante porque Allan Kardec pergunta quanto tempo depois do desencarne ele ficou lúcido, né? Ele recobrou a lucidez. Porque nós sabemos que quando se desencarna, há um período natural de confusão do espaço, de confusão em relação ao tempo. É um período semelhante àquele que desperta de um sono profundo, que precisa de um determinado espaço de tempo para acomodar, para perceber onde se encontra, qual é também o tempo em que se encontra. E que a doutrina espírita, ela reconhece este período como perturbação. E é interessante que o senhor Sanzon, ele informa que recobrou a lucidez após 8 horas. É questionado em relação à sua situação naquele momento, como ele se encontrava naquele momento. Sanzon utiliza o termo afortunado. A minha situação é afortunada, porque já não estou sentindo as dores que eu sentia antes. É interessante que Allan Kardec pergunta para o senhor Sanzon qual é a sua emoção, o seu sentimento ali diante do seu corpo inerte. Ele olha, pensa e responde. O meu corpo é um mísero despojo, vai faltar ao pó, mas eu guardo a lembrança de todos que me estimavam. Percebam que aqui nós compreendemos o que levamos de fato para o plano espiritual. Este depoimento do senhor Sanzon encontra-se em um artigo publicado na Revista Espírita de maio de 1862 e que, claro, Allan Kardec incluiu no livro Céu e Inferno, que foi publicado em 1865. Vale a pena lembrar Leon Denis. A obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, bem no capítulo 10. Leon Denis, ele chama a atenção que a filosofia ensina que as diferentes partes do corpo se renovam. Aí ele afirma, as moléculas cedem lugar a outras moléculas. Vamos compreender esta afirmativa de Leon Denis, que tanto entendeu o pensamento de Allan Kardec. Os átomos, eles se unem e formam as moléculas. Por sua vez, as moléculas, elas se unem e formam os tecidos. Os tecidos se unem e formam os órgãos. Os órgãos também se reúnem de acordo com seu objetivo e vão formar os sistemas. O corpo humano é um complexo de sistemas. Aqui eu lembro a derme, a pele. No jovem adulto, a pele ela se renova a cada 28 dias. No idoso, que o metabolismo é diferente, a pele também se renova a cada 40 dias. As células da pele morrem e cedem lugar a novas células. O corpo, assim diz Leon Denis, dissolve-se numerosas vezes durante a vida. E é verdade, o corpo transforma-se. A célula ovo, ela vai dividir-se, formar o embrião forma o
o feto à criança, da criança ao adulto e do adulto ao idoso. Nós nos modificamos durante essa trajetória na condição de encarnado. Mas lembra, Leon Denis, permanecemos a mesma pessoa. E aí ele faz uma lembrança interessante que a matéria por si só não é capaz de produzir vida e nos chama a atenção que as faculdades, as potências intelectuais e morais pertencem à alma. Aí conclui Leon Denis, a alma é o princípio da vida. Entendemos que quem vive é a alma. O corpo sobrevive por algum tempo. Lembrando a médica Elisabeth Kübler-Ross. Ela nasceu na Suíça, trigêmeas, uma das irmãs. Mas ela vai casar-se com um americano. Assim, ela vai morar nos Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos, iniciando em Nova York, ela desenvolve algumas pesquisas, começa a entrevistar pacientes terminais. E foi ela que descreveu os estágios, 5 estágios que antecedem o morrer. Mas tem uma pesquisa de Elisabeth Kübler-Ross que eu acho muito interessante. Ela entrevistou 2.000 pessoas na condição de quase morte, de culturas diferentes, religiões diferentes, o brasileiro, o americano, o esquimó, aquele que nasceu na Índia, no Japão, lá na Holanda, o europeu, e percebeu a similitude destes depoimentos. Desta forma, ela compilou esta pesquisa em um livro, A Roda da Vida. Um livro muito lindo. Apesar de não ser um livro espírita, também recomendo a leitura. Neste livro, ela afirma: sei muito pouco sobre a filosofia da reencarnação. Mas, neste momento, eu sei que existem mistérios da mente, do psique, do espírito, que não podem ser comprovadas através de microscópios ou de reações químicas. Eu diria que, neste instante, a academia, ela curva-se diante do espírito imortal. Quando nós falamos em reencarnação, lembramos logo do encontro de Jesus com Nicodemos. Alguns estudiosos afirmam que este encontro, ele possivelmente não se deu na casa de Nicodemos. Por quê? Porque Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei. Ele pertencia ao sinédrio. E Jesus era uma pessoa pública. Aonde Jesus andava, ele atraía uma verdadeira multidão. Então, possivelmente, para não se expor, aquele encontro não foi na casa de Nicodemos. Pela mesma razão, afirmam estes estudiosos que o encontro não se deu na casa onde Jesus estava hospedado, ali em Jerusalém. Mas percebam que somente o evangelista João descreve esse encontro que para nós é tão importante. Da maneira como João descreve no seu evangelho, nós percebemos, podemos até imaginar que João estava presente, assistindo ao encontro. Nicodemos, ele certamente ouviu falar de Jesus,
ouviu falar dos feitos de Jesus, do verbo de Jesus, e gostaria de lhe questionar, de lhe entrevistar, tirar talvez algumas dúvidas. Mas percebam que ali, no Evangelho de Jesus, no capítulo 3º, no versículo 2º, disse Nicodemos a Jesus: Rabi, Rabi é meu mestre, meu mestre. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Há um certo tom de intimidade. Nicodemos estava muito à vontade diante de Jesus. Mas há também um tom de respeito. Podemos até afirmar que Nicodemos reconhecia a superioridade de Jesus. Jesus então responde no versículo seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. O nascer de novo, nós podemos compreender como reencarnar. Aquele que não reencarnar não poderá ver o reino de Deus. E o reino de Deus, nós podemos compreender como a situação de espírito puro, de espírito bem-aventurado. Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, com uma fatalidade: alcançar a condição de espírito puro, de espírito bem-aventurado. E aqui, através do ensinamento de Jesus, nós percebemos que a condição de vestir o corpo físico é indispensável para a evolução moral e espiritual. Jesus ainda afirma: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, também no item 4, afirma Allan Kardec, nos lembra, na verdade, Allan Kardec, que a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, com o nome ressurreição. Aí lembra também o codificador que somente os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que tudo acabava com a morte. Observem que há uma diferença de interpretação dos saduceus com os fariseus. Eu lembro que no ano 331 a.C., quando os gregos, Alexandre o Grande, ele conquista Israel, a aristocracia sacerdotal, ela se divide em fariseus e saduceus. E observem que os saduceus, eles aceitaram uma miscigenação com a cultura grega. Mais tarde, quando Roma conquista aquela região, eles também aceitam muito bem a presença ali dos romanos. A grande maioria do sinédrio era de saduceus, mas os fariseus não. Os fariseus eram rígidos na interpretação da lei, minoria no sinédrio, mas por outro lado, eles eram muito bem aceitos pelo povo. Então, há uma diferença aqui na interpretação da lei. Bom, a reencarnação, o conceito de reencarnação
para a doutrina espírita também consta do capítulo 4 e do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, a um novo corpo formado para ele, que nada tem a ver com o antigo corpo. Eis aí a diferença do pensamento espírita para outras filosofias. Aí, neste instante, nós nos lembramos da frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Aquele que um dia nasceu entre os druidas do povo celta, na região da Gália, atual França, renasce novamente. E afirma, esta afirmativa de Allan Kardec consta do livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 2. Diz Allan Kardec: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. O estado da alma depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado de observações. Ergue-se o véu. Bom, eu aqui neste momento queria concluir lembrando o compositor Beto Melo, e uma música que eu acho assim muito bonita, onde ele nos diz: qual de nós não tem nenhum defeito? Nós podemos interpretar que nós somos espíritos de terceira ordem, imperfeitos, encarnados em um planeta de provas e expiações. Nós temos limites. Essa lembrança é importante diante dos nossos relacionamentos. No momento que eu me machuco, no momento que eu sou magoada, sou injustiçada, é importante lembrar que o outro é tão imperfeito quanto eu. Estamos todos no mesmo nível, encarnados em um planeta de provas e expiações. Aí segue o compositor: qual de nós não tem uma virtude? Outro aspecto importante a ser lembrado. Nessa nossa jornada evolutiva, nós vamos encontrar a coragem, a determinação, através do estudo do Evangelho de Jesus, através da prece, através do recolhimento, através da meditação. No momento em que eu fecho os olhos e mergulho no meu interior, eu aqui adentro em um mundo que só a mim pertence. É o encontro meu comigo mesmo. Neste momento, eu sou capaz de identificar as minhas mazelas, com certeza, que precisam ser direcionadas, que precisam ser educadas. Mas neste momento de recolhimento, de meditação, sou sim capaz de identificar as virtudes que estão germinando, que precisam também de direcionamento, elas precisam crescer. Mas diante da injustiça, diante daquele que me machucou, é muito importante identificar a virtude do companheiro. Porque todos nós temos virtudes. Percebendo o outro como um ser que tem mazelas e que tem virtudes, vai ficar mais fácil o relacionamento.
Aí diz Beto Melo, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Ou seja, sair da zona de conforto. Todo o evangelho de Jesus é dinâmico. Ele está subindo o morro, ele está descendo, ele está indo ao encontro do necessitado, ele está pescando. É um evangelho em que Jesus nos convida a fazer alguma coisa por nós mesmos. Então, é a porta estreita. Quando eu falo em porta estreita, eu não estou afirmando que nascemos para sofrer. Não, nós nascemos para progredir e para isso é indispensável esforço. Aí diz Beto Melo, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. Meus amigos, muita paz, muita luz. Vamos, neste momento, fazer uma prece. Fechamos os olhos, mergulhamos na nossa intimidade, no mundo que nos pertence, para agradecer ao Pai Celestial esta oportunidade abençoada de fazer reflexões acerca do Evangelho do nosso Jesus, do nosso Mestre. Neste momento em que comungamos com os Espíritos abençoados que conduzem este trabalho, suplicamos que toda esta luz, que todo o amor que nos envolve e a paz sejam direcionados a todos aqueles que neste momento de tanta aflição estão encarnados na nossa terra, que é a nossa escola abençoada. Meu Pai do céu, nos empresta coragem para prosseguir em busca da condição de espírito bem-aventurado. Meus queridos amigos, que a paz do Pai Celestial envolva vossos corações. Muita paz e muita luz para todos. Muito obrigada.